Olá, amigos! Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, terça-feira, 5 de abril, a lição 2 ela tem como título Escondendo-se de Deus. No livro de Gênesis, no seu capítulo 3, versículos 7 a 13, nós vimos a primeira atitude de nossos primeiros pais, Adão e Eva, após eles pecarem contra Deus, infringirem estatutos e mandamentos divinos e desobedecendo, às determinações do Criador do Universo. E ali nós vemos que o pecado nos afasta, nos deixa assim longe de Deus. A Bíblia ela é assim muito clara e reveladora quando ela relata este pecado de Adão e Eva e apresenta assim algumas curiosidades assim interessantes neste terrível episódio, essa história de Adão e Eva. As primeiras palavras de Deus ao homem, depois da queda, foram as seguintes. Quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Bom, desde a primeira atitude do homem de se afastar da face de Deus, o Criador, ele inicia, por amor, uma procura incessante para salvá-lo. E insiste tremendamente em querer salvar, por esse Deus ser amoroso e maravilhoso. O que nós vemos na lição de hoje, que a consequência do pecado de Adão e Eva, que ela está mencionada lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, e que ela diz algo assim que nos chama a atenção. Olha o que diz. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Bom, a razão da vergonha é que ela é a base da aliança deles, Adão e Eva, com Deus, onde o amor e a pureza predominava, e ali, nesse momento que eles pecam, eles desabam a mente nessa aliança. E ali o pecado mostrando assim as consequências. E ao se esconderem na face de Deus, Adão e Eva, eles sentiram-se medo, insegurança e vergonha ao se verem nus. Bom, o primeiro sentido assim que nós vemos que Adão e Eva aparece assim após eles pecarem e se esconderem de Deus, é muita emoção, sentir a apreensão, o medo, e o próprio Adão afirma isto, que ele diz lá, quando Deus pergunta para ele por que ele havia se escondido, ele diz, tive medo e me escondi. O que neste caso nós observamos que a primeira abordagem de Deus para o transgressor foi feita em forma assim de uma pergunta, de uma indagação. Adão, aonde estás? E ele fez mais perguntas, Deus faz. Quem te fez saber que estavas nu? E ele faz mais outra pergunta. Comeste da fruta da árvore que te ordenei que não comestes?
Na realidade, Deus faz essas perguntas, mas Ele é um Deus criador do homem, Ele é criador do universo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já sabia, mas ele queria ouvir da própria pessoa que pecou, para que ele pudesse ajudar, para que essa pessoa mostrasse que realmente havia interesse no arrependimento, né? E depois Deus direciona também uma pergunta para Eva: o que é isto que fizeste? É claro que Deus sabia, né? Mas ele queria ver que cada um mostrava em seu semblante assim, e que dentro desta resposta, né, eles estavam com o coração arrependido. E ele, Deus, queria levar, né, os nossos primeiros pais, no caso Adão e Eva, a refletirem sobre o mal que o pecado faz, né? O estrago que o pecado faz. E o que vemos aqui é que Deus de misericórdia, Ele não chega acusando, julgando, condenando, e sim, Ele teve assim muito respeito na situação do Adão e Eva. E acima de tudo, assim, Ele respeita a privacidade deles, a privacidade, né, do casal. Observamos que aqui que Deus, Ele não tem prazer em condenar, em julgar. Ele não quer condenar ninguém, muito pelo contrário, Ele quer salvar a todos. E ali naquele momento, a prioridade era salvar Adão e Eva. Diferente, né, quando ele dirige a serpente, né, a Satanás, o enganador, aí Deus fala firme e não faz nenhuma pergunta, e sim já dá a sentença para o Satanás. No caso, a cobra, né? Nossos primeiros pais, no início, assim, eles se esquivaram das perguntas, né, o que Deus havia feito. E as respostas que eles foram dando para Deus, eles foram lançando culpa, né, de um para outro, né? Onde Adão, inicialmente, ele culpa a mulher e indiretamente ele culpa a Deus, porque ele fala: a mulher que tu me deste me fez comer do fruto proibido. Quer dizer, acusando a Deus também. E Eva, ela vai mais longe ainda e culpa a serpente, que também ela está acusando indiretamente a Deus. Mas tudo isto, sabe, serve com experiência para todos nós, né? Principalmente quando nós pecamos, estamos longe de Deus. E quando nós pecamos, né, contra este Senhor maravilhoso que nos dá essa oportunidade de entrarmos no reino dos céus, a melhor forma de nós agirmos assim é não fugir da face de Deus, não fugir da presença de Deus, e muito menos, né, nós culparmos os outros, e sim nós assumirmos os erros que nós cometemos. Uma coisa nós devemos reconhecer, né, a nossa condição de pecadores, e sempre confessar a Deus, buscar uma comunhão, uma contrição e confessar a Deus. Porque esse Deus maravilhoso, Ele quer restaurar as nossas vidas, Ele quer dar o perdão, Ele quer ter novamente um relacionamento conosco quando nós falhamos. E afinal, Ele quer salvar a todos. Que você, meu amigo, minha amiga, lembre-se que nós temos um Deus de amor, de misericórdia, e quer te salvar. E Ele quer te salvar porque Ele te ama. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque
Ele tem o desejo de te levar para as mansões celestiais. Que você tenhas um feliz dia. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.